processo digestivo e excretor de peixes, anfíbios, répteis, aves, ruminantes e humanos. O sistema digestivo dos peixes é composto por boca, estômago, faringe, esôfago, intestino, sexo pilórico. A boca é utilizada para prender o alimento, da boca o alimento passa para a faringe e então para o estômago, que recebem e transportam o material. O processo digestivo vai ocorrer efetivamente no intestino, onde existe secos pilóricos, que consiste em evaginações da parede intestinal que produzem enzimas proteolíticas e o ânus que libera as fezes. O sistema excretor é constituído por um par de rim do tipo mesonéfrico, uréteres e um poro excretor. O rim retira do sangue excretas nitrogenadas, eliminando na forma de urina. Essa urina é conduzida pelos uréteres até o poro excretor próximo ao ânus. Anfíbios. O sistema digestivo desses animais começa pela boca, faringe e o esôfago, em seguida o estômago e o intestino, que culmina na cloaca. Após a captura do alimento, a faringe dirige e o esôfago lubrifica o alimento. O armazenamento e a digestão é realizada no estômago. O intestino é responsável pela absorção dos nutrientes e o resto é eliminado nas fezes pela cloaca. O sistema excretor é composto por um par de rins mesoféricos, ureteres, bexiga e cloaca. Os rins retiram resíduos orgânicos solúveis, água escolhida das células, líquidos recolhidos do corpo e sangue. São conduzidos pelos ureteres para a bexiga, que está ligada à cloaca. Os sistemas dos répteis é bem parecido com o dos vertebrados superiores. É composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca. É importante ressaltar que a cloaca desses animais é a saída para sistemas digestivo, excretor e reprodutor. O sistema excretor é composto por rins metanéfricos, que é ligado por uréteres, a bexiga, que por sua vez está ligada à cloaca. Os componentes do sistema excretor têm funções parecidas com a dos anfíbios, a diferença está no tipo de rins. Este é mais desenvolvido e estão localizados na região do abdômen. As aves consomem os mais variados tipos de alimentos, frutos, néctar, sementes, peixes, entre outros pequenos vertebrados. Elas possuem um sistema digestivo completo, composto por boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino, cloaca e órgãos anexos, como fígado e pâncreas. Ao serem engolidos, os alimentos passam pela faringe, pelo esôfago e vão para o papo, cuja função é armazenar e amolecer os alimentos. Daí eles vão para o proventrículo, que é o estômago químico das aves, onde sofre a ação dos sucos digestivos e começam a ser ingeridos. Passam então pela moela, também conhecido como estômago mecânico, que tem paredes grossas e musculosas, onde alimentos são triturados. Finalmente existe o intestino, onde as substâncias nutritivas são absorvidas pelo organismo. O resto, não aproveitados, transformam-se em fezes. Podemos ver no quadro ao lado alguns componentes do sistema digestivo. Nas aves, o sistema excretor é composto por rins metanéfricos, uréteres e cloaca. Geralmente, as aves apresentam rins trilobados, ou seja, dividido em 3 lombos. As aves não apresentam bexiga urinária, com exceção das avestruzes, e a urina é formada nos rins, que são pares e grandes. Ao sair dos rins, a urina passa pelos uréteres e vai para a cloaca, onde será eliminada. As aves possuem uma bolsa única, a cloaca, onde desembolsam as partes finais do sistema digestivo, urinário e reprodutor, e que se abre para o exterior. Por essas bolsas, eles eliminam as fezes e a urina também, onde põem ovos.
Ruminantes. O sistema digestivo dos ruminantes possui boca, esôfago e, por se alimentarem de vegetais, o estômago é muito desenvolvido e se divide em rumen, barrete, folhoso e coagulador, e ainda intestino grosso e ânus. Os ruminantes são bois, carneiros, cabras, girafas, entre outros, que se alimentam de vegetais. O estômago é muito desenvolvido e se divide nessas quatro cavidades. Quando esses animais estão com o alimento na boca, eles mastigam muito pouco. Uma vez deglutido, esse alimento vai para o rumen, onde é amassado e sofre ação de bactérias e protozoários, que degradam a celulose encontrada no alimento ingerido. Depois ele segue para o retículo. Lá as glândulas salivares, semelhantes às dos seres humanos, possuem na boca, que tem a função de continuar a degradação da celulose, iniciada no rumen. Uma vez no retículo, esse alimento é misturado à saliva e então volta à boca para ser mastigado novamente. Depois de muito mastigar o alimento regurgitado, os ruminantes o engolem. Esse alimento é redirecionado para o folhoso, cuja função é a absorção da água, sais minerais, ácido graxo e a redução das partículas alimentares. Depois o alimento segue para coagulador, onde ocorre a digestão das proteínas e também das bactérias oriundas do rumen e do retículo. É finalizada, então, a digestão no intestino delgado, com a ação das enzimas pancreáticas e a digestão e a absorção de todos os nutrientes. No intestino grosso, a maior parte da água ingerida é absorvida e, por conter pequena quantidade de micro-organismos semelhante aos encontrados no rumen, também há fermentação e degradação de celulose do substrato que lá alcançam. Humanos. Já nos humanos, o sistema digestório é composto pelos seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. A boca é a porta de entrada para os alimentos e é a primeira parte do processo digestivo. A faringe é um tubo que conduz os alimentos até o esôfago. O esôfago continua o trabalho da faringe, transportando os alimentos até o estômago. E no estômago, esses alimentos são misturados a uma solução denominada suco gástrico, realizando a digestão dos alimentos proteicos. O intestino delgado é um órgão dividido em três partes: duodeno, jejuno e iléu. A primeira parte do intestino delgado é formada pelo duodeno, que é a seção responsável por receber o bolo alimentar altamente ácido vindo do estômago, denominado quimo. Para auxiliar o duodeno no processo digestivo, o pâncreas e o fígado fornecem secreções antiácidas. O intestino grosso é o órgão dividido em três partes, assim como o intestino delgado, no caso, seco, cólon e reto, onde ocorre a reabsorção da água, a absorção de eletrólitos, como sódio e potássio, e a decomposição e a fermentação dos restos alimentares, e a formação e o acúmulo das fezes. O último e menor parte do intestino grosso é o reto, responsável por acumular as fezes, que vai até o ânus, que o libera, finalizando o processo de digestão. Humanos. A função do sistema excretor é eliminar as substâncias que estão em excesso, a fim de manter o equilíbrio essencial para o bom funcionamento da célula com o meio, e é composto por um par de rins, um par de uréteres, bexiga e uretra. Olha, a função dos rins é filtrar o sangue, removendo os resíduos nitrogenados produzidos pelas células, sais e outras substâncias em excesso, e pela osmorregulação em nosso organismo. O urétere é um tubo que faz parte das vias urinárias e que liga a pelve do rim à bexiga. A sua função é propelir a urina do rim até a bexiga. A bexiga tem a função de armazenar a urina, mas também de eliminá-las através do canal da uretra. E a uretra é o tubo que elimina excesso de líquido da bexiga para o meio externo.